Esse assunto é muito polêmico, tá? E é por isso que eu queria tratar dele em seminário. Então, eu queria tratar sobre esse tópico em seminário com vocês. Tá aqui escrito, né? Desligamentos de títulos sem movimentação. A Flávia é uma editora que tem muitos escritores. E tem muitos títulos também. Hoje, depois de 4 anos de editora e 6 anos de empresa, porque por 2 anos a gente foi prestadora de serviço, a Flávia acumulou mais de 600 títulos publicados. Mais de 500 até 2023. Uma coisa que aconteceu que é inevitável de acontecer porque nós somos uma editora de fomento. A Flávia não é uma editora que só publica grandes nomes. A Flávia publica, na sua maioria, autores que nunca publicaram um livro na vida. O que acontece muito no nosso mercado com criadores de conteúdo, escritores, editoras. As pessoas desistem. Só que a Flávia tem contratos por tempo indeterminado. Porque a gente não tem exclusividade de livro nenhum. O autor, quando publica pela Flávia, ele pode publicar em qualquer outra editora ou independente, se ele quiser, sem violar contrato conosco. Tirando os exclusivos, que são os grandes autores da casa, né? Que a gente pede exclusividade para poder investir mais neles. Mas tirando pouquíssimas pessoas, talvez 5 autores desses mais de 600, todos os outros não têm exclusividade em nada. Como o contrato é sem tempo determinado e eles não têm exclusividade, muitos autores desistiram ou não ligam mais para aquele livro que eles publicaram em 2020, 2021, 2022, alguns até 2023. Tem livros que foram publicados em 2023 e a gente não tem uma movimentação daquele livro, um interesse de compra daquele livro, né? Mas não só um interesse de compra, mas muitos autores que realmente não estão movimentando suas redes sociais mais, ou nunca movimentaram de fato, sabe? Então a gente fez um trabalho muito profundo durante o mês de outubro inteiro para entender todos os contratos. Contratos que realmente são muito antigos e precisam ser rescindidos porque tanto o autor quanto o livro já... né, o autor não está mais como autor, ele não é mais escritor, ele foi seguir a vida por outros caminhos, mas o livro ainda está aqui, né? Tanto casos onde os autores têm um estoque até que grande dentro da editora, mas é um escritor que também ou saiu do mercado literário, ou não mantém suas redes atualizadas, né? Não mantém um engajamento com a gente. Então o critério de decisão de que títulos e que autores seriam desligados, né, sairiam de catálogo, foi simples. A gente avaliou, esse escritor, ele parece querer continuar com o livro dele na Flávia? Todo escritor que a gente avaliou que a resposta era, olha, para esse autor aqui, ele não parece ligar se o livro dele está publicado na Flávia ou não. Ou ele não dá bola para esse livro mais. Então é como se ele não se importasse com aquele livro. Então todos os casos que a gente identificou isso, a gente vai entrar em contato com autor por autor para manifestar que a gente não tem interesse em manter esse título mais em catálogo, porém a gente vai manter as portas sempre abertas. Porque tem escritores da Flávia que publicaram lá em 2020 e continuam sendo escritores, mas a vida deles deu um capote, eles se lascaram e daqui a pouco eles querem voltar. E eles sabem que a Flávia é uma casa da hora. Então as portas estão sempre abertas. Sempre abertas mesmo. Eu entendo demais essa situação, porque eu mesmo sou um autor assim, gente. Eu, como autor, publiquei meu primeiro livro em 2016, antes da Flávia nascer. A Flávia tem no total 6 anos de idade, né? Quase 7. E eu, como autor, tenho 8 anos de carreira. Nesses meus 8 anos de carreira, eu fiquei 2 anos super ativo, até 2018. 2018, 2019, eu me mantive por aparelhos. Mas de 2020 até 2023, gente, eu praticamente não tinha nada de escritor na minha vida. Eu tenho livros independentes, né? O único livro que eu tenho publicado por editora, a editora mesmo não liga. Então, não é como se fosse um problema. Mas se eu fosse um autor da Flávia lá de 2020, eu estaria na lista de autores e de títulos que não estarão mais no catálogo. Porque a vida acontece. Hoje, como CEO da Flávia, como diretor-geral da Flávia, eu me encontrei, eu me realizo.
Eu tenho meus livros que estão voltando e eu vou republicar eles, e as capas tão lindas, vocês vão adorar. Só que o meu lugar, a minha cadeira é essa daqui. E tem muitos escritores da Flive que publicaram os seus livros, mas encontraram o seu lugar em outras carreiras, em outras atividades. E é essa galera, principalmente, né, que a gente vai encerrar os contratos para que não fique ponta solta, sabe? Para aquela pessoa não ficar pensando, caramba, eu tenho um contrato lá com a Flive, né? Eu tenho que chamar eles, tenho que avisar que eu não tô mais nem aí para livro, não é mais a minha parada, né? E ele nunca chama porque dá uma vergonha, então a gente vai tomar essa iniciativa. São mais de 200 títulos que vão sair de catálogo da Flive. Poucos deles têm estoque, tá? A maioria deles não tem estoque nenhum, não estão nem no nosso site, porque na migração de plataforma que a gente fez em um ano e meio atrás, os livros que não tinham estoque não entraram no site novo, justamente porque não tinha estoque, né? Então a gente vai fazer esse trabalho para garantir que a Flive só vai ter dentro dela autores que de fato querem estar na Flive. E a gente vai fazer de forma super amigável e super tranquila com todo mundo. Porque qualquer autor, isso é uma ordem que eu passei pro time, qualquer autor que falar pra gente, poxa, mas eu não quero sair da editora, eu quero continuar, vai continuar. Não é uma decisão sumária, unilateral. Se algum autor falar, eu não quero sair, eu quero continuar com o meu livro, realmente eu estava meio apagado, mas eu quero voltar, eu quero que meu livro continue na editora, a gente vai manter o livro na editora. Entendeu? Então, caso você que está me assistindo aí agora receba um e-mail nosso assim, fique tranquilo. Se você quiser continuar na Flive, você pode pedir e você vai continuar na Flive. Tá? O Victor Valeforte falou, espero que o bicho não entre nesse corte. Não vai entrar por uma regra que a gente estipulou também. Escritores que têm um livro muito antigo, mas estão com o lançamento previsto ou fizeram um relançamento agora, não faz sentido, né? Por mais que o livro seja antigo, e daqui a pouco o livro não tem movimentação agora, mas o autor é Flive, o autor quer estar na Flive, entendeu? A gente pode cometer algum erro, tá, gente? Porque como eu falei, são mais de 600 autores, então erros podem acontecer. Por isso também que é importante a gente ter essa possibilidade das pessoas continuarem na editora. Isso é muito essencial para nós, porque como a decisão foi, nós vamos tirar do catálogo quem aparentemente não quer continuar na editora, seria completamente maluquice se alguém pedisse para continuar na editora e a gente não deixasse, tá? Então isso é muito importante. Espero que vocês compreendam, que todo mundo apoie a gente nessa decisão, porque é uma coisa, inclusive, que era pedida pelos autores. Os autores mais próximos, que já foram em eventos com a gente, participaram de afters, muitos deles já pediram isso. Falaram, Lucas, não tá na hora de fazer uma limpa? Porque a gente tem uma estrutura grande, mas o volume de autores é tão grande que tem vezes que falta estrutura, né? E muitas pessoas são muito antigas e elas aparecem de repente, tal, para dar um oi, ou para pedir se tem algum royalty para sacar e tal, essas coisas. E aí gera um atendimento a mais, alguma coisa a mais, e aquela pessoa não tá interessada em estar na editora mais. Ela só lembrou que tinha um livro e veio checar se a gente responde. E a gente responde todo mundo, né? Então, é uma parada que realmente dava uma pesada. E como era uma solicitação dos autores e agora finalmente a gente tem um jurídico para ajudar a gente nessa etapa, porque é muito contrato, é muito distrato, é muita coisa para fazer. São mais de 200 distratos que vão ter que ser assinados. É coisa demais. Então, só agora que foi possível, sabe? Mas era uma solicitação até que os autores tinham. Eu tô vendo um pessoal aí comentando sobre mudar de editora, vir pra Flive. A Flive tá de portas abertas sempre. A gente tem só 30 livros que a gente publica por mês. E hoje a gente recebe mais de 600 originais por mês. Mas todos os originais e todos os formulários preenchidos são avaliados. Então, se você fizer sentido dentro da Flive, você vai ser aprovado. E se você não for aprovado, a gente vai explicar o porquê para que você possa mudar essas coisas e ser aprovado no futuro próximo.